consegue imaginar um mundo sem linguagem? Você sabia que se não existisse a linguagem, os seres humanos seriam comparados a uma sociedade de macacos? Não sabia? Você sabia também que existe uma função para a linguagem, então cada tipo ali que ela está usando existe um nome? Não sabia? Continua assistindo o vídeo que eu vou te explicar tudo. Um antropólogo chamado Harry Oiter, ele disse que se não existisse a linguagem, a história sumiria e nós seríamos também considerados, comparados a uma sociedade de macacos. Existem tipos de macacos que são chamados de antropomorfos, ou seja, são macacos que eles são semelhantes aos seres humanos, não só pelo corpo, porque a gente percebe que a estrutura de macaco, as mãos, eles conseguem ficar em pé, é muito semelhante ao do ser humano, mas também a forma de agir. Os antropomorfos, assim como os seres humanos, eles observam o ambiente que eles estão inseridos e eles conseguem, digamos que, aprender com esse ambiente. Só que diferente dos seres humanos, eles não têm uma linguagem própria como nós temos. Eles não têm uma língua, eles não sabem falar. Eles conseguem se comunicar e eles são guiados muito pelo instinto, mas eles não têm essa questão do falar, de explicar algo para alguém, de contar algo para alguém. E justamente por o ser humano ter isso, ele tem o que é mais essencial, que é a questão da cultura. Então nós temos história, a história, se não existisse linguagem, a história não conseguiria ser relatada. Então a gente tem história, nós temos descobertas científicas também, então desde lá da antiguidade clássica, se não existisse a linguagem, como nós conseguiríamos saber, Como nós conseguiríamos nos comunicar para conseguir descobrir tantas coisas. E também por meio da linguagem que outras pessoas conseguem fazer parte de descoberta. Antigamente a gente achava que a Terra que dava volta, que o Sol que dava voltas em torno da Terra. E hoje nós já descobrimos que é a Terra que dá volta em torno do Sol. Só que isso foi por meio de várias discussões, E um pensamento que se originou foi derrubado por outro pensamento, porque as pessoas conseguiam fazer parte desse raciocínio que alguém estava tendo. E a comunicação, ela é muito importante por conta disso. E é uma curiosidade, É uma coisa que é tão cotidiana e se não existisse, nós seríamos comparados a simples animais. Bom, gente, então dentro da comunicação existem alguns elementos e a gente precisa saber o nome de cada elemento, como acontece a comunicação, para a gente conseguir entender como as funções de linguagem vão ser aplicadas em cima disso. E como que a comunicação acontece? A comunicação é uma coisa muito cotidiana, então eu tô conversando com vocês falam com a sua mãe, sua mãe fala com o seu irmão, seu pai fala com a sua avó. A comunicação é uma coisa cotidiana, é uma coisa constante. E é tão automático que a gente não para pensar como ela acontece, como ela pode sofrer interferências. Então, vamos começar exemplificando, dando nome aos elementos dentro da comunicação. Como ela acontece? Usando de uma maneira mais lúdica, para vocês conseguirem entender, a comunicação ela acontece como numa carta. Uma carta ela vai ter um remetente, que é aquele que escreve a carta. Essa carta ela vai estar levando uma mensagem. Então, por exemplo, eu tô falando, eu tô na praia, eu mando pra minha mãe, que tá na cidade dela, na minha cidade, eu tô numa praia lá no Rio de Janeiro, e eu falo pra ela que a praia é linda, que eu gostei muito de estar aqui. Essa mensagem vai chegar ao destinatário, esse destinatário é a minha mãe. Então, ela vai estar lendo aquela mensagem e ela vai estar entendendo o que eu quero dizer. Então, quando eu falo pra você que a praia é linda, ela já cria uma imagem de uma praia bonita na cabeça dela. Então, quando o remetente ele pensa em fazer uma mensagem, ele está esperando uma resposta satisfatória daquilo que ele está querendo do destinatário. E ela só vai ser satisfatória se o que ele quiser dizer, ele está sendo claro naquilo. Então, eu não posso usar, por exemplo, frases ambíguas, eu não posso usar frases que não têm sentido, E a gente vai falar disso aqui dando exemplos. Mas a carta, ela tem esses nomes, só que a gente não está falando de carta. A carta é uma forma de eu conseguir explicar para vocês como acontece a comunicação. Dentro da comunicação, cada um desses termos recebem outros nomes, os elementos da comunicação. O remetente, aquele que está escrevendo a carta, mas que ele está produzindo uma mensagem, ele é chamado de emissor. O emissor. O emissor é aquele que está produzindo a mensagem, então ele está ali pensando no que ele quer falar, e essa mensagem vai chegar até o que a gente chama de destinatário na carta, mas a gente chama de receptor dentro da comunicação. O emissor faz uma mensagem para chegar até o receptor. Essa mensagem, ela vai ser, digamos que, influenciada por 3 fatores. O primeiro fator que ela vai ser influenciada vai ser pelo referente. O que é o referente?
O referente é o assunto que eu tô tratando dentro da mensagem. Então, se eu tô falando pra você que eu tô mandando um cartão postal lá do Rio de Janeiro pra minha mãe, então eu tô querendo falar, o referente é o quanto o Rio de Janeiro é bonito, quanto a praia que eu tô é bonita, tá? E esse referente, ele vai ser produzido por um código. Esse código, ele pode ser o código verbal ou não verbal. Tá, mas o que é um código? Código é a forma que ele tá usando, né, o signo, digamos assim, que ele tá usando para tratar de um referente. O que é um código verbal? A língua portuguesa, por exemplo. O código significa palavra. A língua portuguesa, ela tá ali escrita, ela é uma linguagem verbal, é um código verbal. Eu consigo ler aquilo tá ali materializado na minha frente. Só que quando eu falo de um código não verbal, por exemplo, eu tô falando de um quadro. Um quadro, ele tem um referente, ele tem o que ele tá querendo tratar ali. Então, por exemplo, eu tenho uma pintura expressionista. Ele tá querendo dizer dos sentimentos que ele tá tendo ali daquele momento, né? Então, o quadro, ele é um código e ele tem um referente, ele tem uma mensagem que quer ser passada. E o código é a pintura, o código é algo não verbal. E essa mensagem, ela vai ter um canal, que é onde a conversa está sendo conversada, digamos assim. Então, um canal, por exemplo, eu mando um cartão postal para minha mãe do Rio de Janeiro aqui para a cidade que eu moro, então o canal é o cartão postal, o canal é a carta, o canal é a mensagem de texto, por exemplo, o canal é um texto. Então, quando você escreve uma redação para o Enem, por exemplo, existe um emissor, você é o emissor, você está escrevendo uma mensagem. Essa mensagem vai ter um código, que é a língua portuguesa, ela vai ter um referente, que é o tema da redação que você está escrevendo, e o canal dela é a folha de papel que você está ali escrevendo essa redação. E quem vai ser o receptor? O corretor da redação. E é por isso que na sua redação você tem que ser muito claro, porque o canal, ele não é um canal direto. Você não está conversando ali diretamente entre o emissor e o receptor. Você não está ali batendo um papo com o corretor da redação e explicando para ele o que você quis escrever naquele parágrafo, né? Então é um canal, digamos que indireto. Você vai escrever e depois o seu receptor vai ler e vai tentar entender. Bom, gente, dentro da comunicação podem acontecer alguns ruídos. O que são esses ruídos? São interferências que fazem com que a resposta que foi produzida pelo destinatário não seja esperada pelo emissor. Então, quando você não é claro naquilo que você quer dizer, quando você usa, por exemplo, de frases ambíguas, que eu vou dar exemplos, mas quando você produz uma mensagem que ela não está de acordo com aquilo que você queria dizer, mas que quando o receptor ele vai ler ali, ele entende daquela maneira. Existem vários casos dentro de correções de redação que o corretor ele tira ponto de você justamente porque ele não conseguiu entender com clareza, ou aquela frase que você colocou ali naquele contexto não quer dizer com tudo aquilo que você estava escrevendo. Talvez aquilo quando você lê, a gente até às vezes lê uma frase e a gente muda a entonação, mas a entonação ela pode ser produzida por meio da escrita, como por exemplo, existe um vídeo chamado O Poder da Vírgula. Esse vídeo ele mostra como o lugar que você coloca a vírgula, você consegue mudar todo o sentido de uma frase. Por exemplo, esse, vírgula, juiz, vírgula, é corrupto. Então a gente lê assim, esse juiz é corrupto. Se a gente tira a vírgula, a gente tira o vocativo ali que separa o juiz da frase, fica assim, esse juiz é corrupto. Então, antes você o sentido da frase era você estar indicando para um juiz que determinada pessoa era corrupta. Quando você tira as vírgulas da frase, você está falando que o juiz é corrupto. Outro exemplo, vamos perder, vírgula, nada foi resolvido. Então a gente falaria, vamos perder, nada foi resolvido. Se a gente tira a vírgula desse lugar e a gente coloca em outro, e a construção fica, vamos perder nada, vírgula, foi resolvido. Muda todo o sentido da frase. Então é muito importante a gente ficar atento ao sentido que a gente quer expressar naquela construção. E se, por exemplo, o lugar que a gente está colocando a vírgula pode ou tirar o sentido da mensagem que estava sendo produzida por você, ou dar um outro sentido, ou melhorar aquilo que você estava querendo dizer. E um grande exemplo de interferência, de ruído na comunicação, são as frases ambíguas. As frases ambíguas podem ser desde placas escritas assim, não pode comer duas pessoas no mesmo prato. A pessoa a pessoa que produziu essa placa, ela tá querendo dizer, um prato, você não pode ter duas pessoas comendo no mesmo prato. Só que se você lê aquilo, você pode ter outra interpretação. Você pode pensar assim,
Você não pode pegar duas pessoas, colocar no seu prato e comer as duas pessoas. Então é tudo uma questão de quando você é porque é muito cotidiano e inserido em determinado contexto, você consegue entender que aquela frase queria dizer que duas pessoas não podem comer no mesmo prato. Mas se você lê aquilo e presta um pouco mais de atenção, você consegue entender esses casos que são muito engraçados. Outro exemplo, mensagem de WhatsApp, uma coisa que sempre dá BO. Por exemplo, e aí gata, tem Whats? Aí ela fala, eu tenho. Aí ele fala, então fala. Aí ela fala, eu tenho Whats. Quando ele diz, então fala, ele tá pedindo o WhatsApp dela, ele tá pedindo o número de WhatsApp dela. E ela fala, eu tenho WhatsApp. É uma frase que o que ele tava querendo pedir, como ele tava querendo se expressar, tudo bem que pode ter sido entendido pela menina que tava recebendo e ela usou dessa ambiguidade pra dar um fora no cara. Mas não era aquilo que ele tava esperando. O emissor, ele produziu uma mensagem que não condizia com aquilo que ele tava querendo dizer no momento. E é por isso que o receptor se aproveitou daquilo pra dar um fora nele. Bom, gente, depois que vocês já entenderam como acontece a comunicação, quais são os elementos da linguagem, quais são os elementos da comunicação, nós vamos entender quais são as funções da linguagem. O que são as funções da linguagem? Dependendo do contexto, dependendo daquilo que você está querendo expressar, dependendo daquilo que a mensagem está querendo passar ao receptor, a gente vai ver a linguagem ela se moldando de acordo com a intenção do emissor. Existem então 6 funções da linguagem. A primeira função é a chamada função fática. A função fática é uma função que ela não tem obrigação em passar informações. Ela simplesmente, o foco da função fática é no canal, é manter o canal aberto. Como assim? Quando eu, por exemplo, falo assim pra você, bom dia, ou quando eu falo pra você, oi, o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo manter o canal de comunicação aberto, eu tô querendo que você continue prestando atenção em mim, para que eu consiga passar a mensagem para você. Se o canal não estiver aberto, se a pessoa não estiver te dando atenção, a linguagem, a comunicação, ela não vai ser finalizada, ela não vai acontecer. Então é muito importante que o canal esteja aberto, que a comunicação ela tenha um meio que o receptor e o emissor consigam estar conversando, sendo uma conversa direta, por meio de mensagem. Então quando a pessoa visualiza e não responde a sua mensagem, o canal não está aberto, você não consegue conversar com aquela pessoa, porque ela não está a fim de conversar ou porque ela te deixou no vácuo, existem várias possibilidades. Mas a função fática, ela foca no canal. Então aqui, vou colocar aqui, foco no canal. Então, ela acontece, a marca da função fática é a primeira, não tem informações. Então quando eu falo pra você, oi, olá, bom dia, eu não tô te falando nenhuma informação, eu tô querendo que você preste atenção em mim porque eu tenho algo pra te falar. Essas formas, né, a gente fala que são convenções sociais. Então quando a gente atende o telefone, a gente fala ou pronto, ou alô, a gente foi ensinado desde pequeno a ser assim, mas essas são marcas da função fática. Até porque se você falar bom dia pra uma pessoa, ela vai olhar pra você. E se você quiser falar bom dia, onde fica a rua tal? Ela já vai estar olhando pra você e o canal de conversação vai estar aberto. Então o foco na função fática é o canal, é manter o canal aberto. É uma função que não expressa informação. O foco dela não é passar informação pro receptor, o foco dela é que ele preste atenção em você. E exemplos de função fática são as convenções sociais. Exemplos disso, bom dia, alô, oi, olá e assim por diante. Outro exemplo também de função fática é quando a gente fala bem-vindo para uma pessoa, ou assim, a gente tá no elevador, que é uma cena que a gente vê muito em filmes, que uma pessoa, ela tá lá, paradinha, e a outra tá do lado dela, aí ela olha pra pessoa e fala assim, nossa, o tempo tá feio, né? Esse né, ela tá querendo que a pessoa responda, que abra-se um canal de conversação com ela, em que essa pessoa preste atenção nela e no que ela poderia estar falando mais pra frente, mas naquele momento ela só tá querendo abrir o canal de conversa. Bom, gente, a função que nós vamos falar agora é a função metalinguística. O que é a função metalinguística? É a palavra pela própria palavra. Como assim? A função metalinguística, o foco dela vai ser no código. Por que o foco é no código? Toda a estrutura da conversa, toda a estrutura da comunicação, da linguagem vai estar voltada para o código. Um exemplo disso é o dicionário.
O dicionário é um texto, né? E nesse texto ele está falando sobre o próprio texto que está escrevendo ele. Então, a palavra, né? Cada palavra daquela tem um significado. E elas estão dando um significado a outra palavra. Então, é o código pelo código. É a explicação do código verbal, como por exemplo o dicionário que explica, dá o significado a uma palavra. É a legenda, ela tá também, uma legenda de uma foto, por exemplo, a legenda de um quadro. Ela tá ali explicando aquilo que ele tá querendo dizer. Então, um quadro que é uma expressão não verbal, uma foto que é uma expressão não verbal, ela tem uma legenda. E essa legenda, ela é uma função metalinguística, porque ela tá explicando o código. Então, o código como a língua portuguesa sendo explicada pelo dicionário, o código sendo não verbal num quadro, sendo explicado pela legenda. Então, por exemplo, um texto que fala como produzir um texto. Então, é uma função metalinguística, é a palavra pela própria palavra. Então, como exemplos de função metalinguística, a gente pode colocar dicionário, legenda. É mais fácil entender função metalinguística por meio de exemplos do que por meio de uma explicação mais concreta, né? Existe uma tirinha que fala o seguinte: Hamlet, o que é amor? Amor é um substantivo, simples, masculino, abstrato. Você é tão romântico. Nessa tirinha tá dando a explicação da palavra amor, que é o código. Amor, estando na língua portuguesa, é uma palavra e ela tem um código. E esse código é explicado pelo menino. É uma frase ambígua, né? É uma frase que teve, digamos que, um erro na comunicação, um erro na recepção, na verdade, um erro proposital, que o Hamlet ele quis dizer o que amor segundo as normas, né? Você não pediu a menina não pediu para ele exprimir amor segundo o sentimento. Então ele exprimiu o amor segundo a definição do dicionário. Partindo aqui para a função referencial, como o próprio nome da função diz, função referencial, o foco é o referente. O que era o referente? O assunto, aquilo que está sendo tratado dentro da mensagem. Então, diferente da função fática, que não tinha intuito de passar informação, a função referencial tem o intuito de passar informação porque é a própria informação. Então, o foco da função referencial é o referente. E a função referencial, como o foco dela é passar a informação, ela está muito presente em textos não literários. Artigos científicos, jornais, né, os textos jornalísticos. E eles são textos que eles são totalmente objetivos, são textos impessoais e eles são sempre na terceira pessoa. Porque eles querem explicar alguma coisa, eles querem passar a informação. Então, passar informação. E são textos impessoais, objetivos e na terceira pessoa. Exemplos: textos não literários no geral. São textos que eles não focam em falar de sentimento. Muito pelo contrário, sentimento não existe. Textos objetivos, textos impessoais. Bom, gente, agora nós vamos falar da função poética. A função poética é muito cuidada. As pessoas acreditam que é a função que vai estar presente só dentro dos poemas, da poesia, que é toda aquela coisa de falar de sentimento, e não é assim. Muito cuidado. A função que vai falar sobre o sentimento do eu lírico é a função emotiva, a função expressiva, né? Que o próprio nome já diz, é a expressão do eu lírico. A função poética, o foco dela é na mensagem. Essa mensagem, ela tá sendo passada não de uma maneira qualquer, mas ela tem todo um jogo. Então, a função poética, ela vai trazer trocadilhos, ela vai trazer metáforas, ela vai trazer comparação, vai trazer subjetividade, porque o foco dela é passar a mensagem de uma maneira diferente, é passar a mensagem de uma maneira fora do comum. Então, o foco dela é na forma. Quando o foco é no conteúdo, ou seja, o foco é ali em passar informação, é a função referencial, foco no conteúdo daquilo que está sendo dito. Quando o foco é na forma, quando o foco é na rima, quando o foco é na subjetividade, na construção das palavras, na engenhosidade, é a função poética. Um exemplo muito grande disso são os poemas concretos de Augusto de Campos. Um muito conhecido é aquele que está escrito lixo e as palavras que compõem a palavra lixo está escrito luxo, 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 luxo. É uma forma de você passar uma mensagem que você vê que o lixo é formado de luxo. É um poema concreto porque ele está ali fazendo um desenho com as palavras
E justamente a forma dele conseguir passar isso tá na estrutura, na forma como ele foi produzido. Então, ele não tá. Ele disse tudo em apenas um desenho, né? A gente fala que é um desenho que é formado de palavras, então a forma com que ele foi produzido é o foco. E isso é uma função poética. Então, é muito cuidado. Não está apenas na poesia. Ele pode estar em prosa, ele pode estar em várias circunstâncias. Se ele está preocupado na mensagem, na forma como ela está sendo escrita, esse é o principal, é a principal marca, né, da função poética. Ela ser uma linguagem subjetiva, ter trocadilhos, ter esse foco na forma como a mensagem está sendo passada para a pessoa. Bom, gente, agora eu vou falar sobre a função conativa ou apelativa. Essa apelativa ajuda muito a gente a entender. Por quê? Essa função ela vai estar presente em propagandas, ou seja, o foco, uma propaganda, né? O foco dela é conversar com a pessoa que está recebendo aquela informação. Então você tem que persuadir essa pessoa que ela compre o seu produto, que ela leia esse seu livro, que ela faça tal viagem. Então o foco dessa daqui, o foco da função apelativa é no receptor. Você tem que convencer aquela pessoa a apelar, né, a ela, a que ela compre alguma coisa, que ela faça o que você está querendo que ela faça. Então, a função conativa, ela está muito presente em textos publicitários. Textos publicitários, e não só em textos publicitários, mas uma forma também de função conativa ou apelativa são manuais de instrução. Tem, digamos que uma fórmula dentro da função conativa. São verbos no imperativo, segunda pessoa e vocativo. Se tiver essas três formas, ou uma delas, a gente já consegue perceber que é uma função conativa ou apelativa. Se é um verbo no imperativo, ela está falando compre, venda, faça, jogue, que é uma marca dos textos publicitários, como também existe no manual de instrução. Pegue a bandeja e coloque dentro do forno para que asse, enfim. É uma instrução, então é um verbo imperativo, está te mandando fazer alguma coisa. E verbos na segunda pessoa, como por exemplo, você precisa conhecer a maior franquia do Brasil. E um vocativo, que é, por exemplo, você está procurando um carro novo. Então, essas formas aqui fazem com que você consiga perceber, né, que é uma função conativa ou apelativa, né? E a próxima função, a última, é a função emotiva expressiva, que eu já tinha falado aqui, que eu fiz uma alusão a ela na função poética. Mas qual que é a diferença da função emotiva ou expressiva? Esse expressivo já quer dizer muita coisa pra gente. Expressiva, expressar. Ele tá querendo expressar aquilo que ele tá sentindo. É a função do eu lírico, né? Então o foco é o emissor. Por que o foco é o emissor? O emissor é ele que está falando aquilo. Então o foco está no que ele está sentindo. É o eu lírico, é aquilo que ele está sentindo. O eu. Então, é uma linguagem subjetiva, é uma linguagem sentimental, é uma linguagem focada na primeira pessoa. São os sentimentos, a expressão do emissor, a expressão daquele que está produzindo o poema, a expressão daquele que está produzindo a música, a expressão daquele que está produzindo o texto. É ele, é o sentimento dele. Porém, existem alguns poemas que conversam, alguns textos que conversam com o receptor. Por exemplo, você está falando pra Joaquina que você é apaixonado por ela, e você coloca no texto assim: Joaquina, eu que te amo muito, eu que vivo meus dias por você. Esse Joaquina, ele tá conversando com o receptor da mensagem, aquele que está lendo. Ou ele tá conversando com a própria pessoa. Você que está lendo esse livro, saiba que eu fiz ele com profunda vontade, com profundo zelo. Então ele tá conversando. Então quando ele tá tendo essa conversa com o receptor, tá em jogo também a função conativa. Bom, gente, esse foi o vídeo de funções da linguagem. Agora nós vamos fazer uma questão do Enem para que vocês consigam colocar isso em prática e ver como isso cai dentro da nossa prova. Bom, gente, trouxe uma questão do Enem 2014 para discutir com vocês, então vamos lá. O telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço.
Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Vamos ao enunciado. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função. E aí a gente tem as alternativas. Então, o enunciado está falando que, pela insistência em manter o contato entre emissor e receptor, qual é a função que está predominando nesse texto? Letra A, metalinguística. Aqui a gente tem a função metalinguística, o foco é o código. Então a função metalinguística estaria presente se fosse aqui um dicionário, se fosse uma legenda. Como não é nada disso, é uma conversa entre duas pessoas, não é a função metalinguística. B, função fática. A função fática, o foco está no canal. Peraí. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor. O canal não é a forma de manter o contato entre o emissor e o receptor? Não é esse canal que tem de conversa? Sim, então a alternativa certa é a letra B, função fática. Mas vamos discutir por que não seria a letra D, nem a letra C, nem a letra E. A letra C está falando que é a função referencial. Função referencial, o foco é o referente, é o assunto. O assunto não tá, eles não estão ali conversando de uma coisa, estão dando uma informação um pro outro. Eles simplesmente estão conversando e um quer manter o contato, o canal aberto, por isso que eles ficam, alô? Quem fala? Como? Né? Essas são marcas. Então, a função referencial, ela não tem como foco essas convenções sociais que a gente fala. O foco dela é passar uma informação, é falar, é o referente, é o conteúdo. A letra D fala que é uma função emotiva. Por que não é função emotiva? Não está expressando nada, o foco não é no eu lírico, não é no emissor, então não é a função emotiva. E aí que é a função conativa. O foco é no receptor. Tudo bem, tá tendo uma conversa. Só que o foco dela, o foco da mulher que está ligando pro seu Samuel, não é que ele se convença de alguma coisa. Ela quer que ele continue conversando com ele e que ele, até que ele consiga chegar numa conclusão. Ela não quer que ele desligue o telefone. Ela quer manter a conversa, ela quer manter o canal aberto para que ele consiga se lembrar de quem é ela, de acordo com a voz dela. Bom, gente, eu trouxe também uma questão da FUVEST de 2004, que eu achei muito legal, achei muito diferente. Ela fala o seguinte: observe ao lado essa gravura de Cher. Na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos equivalentes aos da gravura de Cher encontram-se com frequência. Então, tá falando que, de acordo com a imagem, de acordo com a gravura dele, essa função que ela não é não verbal, mas ela é verbalizada em alguns outros meios, e ele está dando alternativas e é pra gente identificar em qual desses exemplos pode ser colocado essa gravura de Cher. Bom, as alternativas falam o seguinte: nos jornais, quando o repórter registra uma ocorrência que lhe parece extremamente intrigante. Aqui tá mostrando uma mão pintando a própria mão. Então não seria, não tem nada a ver, porque essa gravura, ela não tá... O texto jornalístico, o foco dele é a função referencial. É um texto pessoal, é um texto que não pode passar informações pessoais, né? Não pode ter uma opinião pessoal do repórter que está escrevendo. A gravura do Cher, ela é algo subjetivo, ela é algo que tem uma pessoalidade, é algo que tá ali falando o que o artista quis exprimir. Então não tem nada a ver com um texto jornalístico. E até porque também tá falando que o repórter registra uma ocorrência que parece a ele ser intrigante. Porque talvez se não fosse intrigante ele não registraria. Então também tem esse erro aqui na alternativa A. A alternativa B, nos textos publicitários, quando se comparam dois produtos que têm a mesma utilidade. Não cabe a essa gravura do Cher, não tem nada a ver comparação de dois produtos com a mesma qualidade, não tá falando de uma função conativa apelativa, tá? Letra C, na prosa científica, quando o autor descreve com isenção e distanciamento a experiência que se trata. Também não tá querendo dizer, não tá falando, não é uma função referencial que tá presente na gravura do Cher, tá? Não é uma função ali impessoal, como acontece numa prosa científica, então a letra C também tá descartada. Letra D, na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor procedimentos construtivos do discurso. Que exemplo de que é isso? A função metalinguística. A gente pode, até sem ler as alternativas, quando a gente vê uma mão desenhando a própria mão, a gente está falando... É um exemplo de código, então tá ali a mão que está sendo desenhada pela própria mão. Assim como acontece a função metalinguística, o foco é o código. E fala na alternativa D, quando o escritor se vale das palavras, ele pega as palavras,
tá? Para expor os procedimentos construtivos do discurso. Por exemplo, quando você vai explicar como é construído um texto, como é construído um poema, como é construído o dicionário, né? Por que tem aquele significado. Então a alternativa certa é a letra D na literatura. E vamos falar por que a E está errada nos manuais de instrução quando se organiza com clareza uma determinada sequência de operações. Também não tem nada a ver. A linguagem que ela a função utilizada nos manuais de instrução é a função conativa apelativa, tá? Então também não tem nada a ver com essa gravura do Scher. Então até sem ler as alternativas nós conseguiríamos facilmente detectar qual era a função, tá? Mas lendo ali também, dando uma explicação para cada uma. E espero que vocês tenham entendido essa questão da FUVEST. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês a entender as funções da linguagem. Pode deixar qualquer dúvida aqui nos comentários. Me siga no Instagram, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal. E o mapa mental dessa videoaula vai estar disponibilizado aqui embaixo. Espero muito que vocês tenham